Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão número 9 da prova do IME de 2014. Uma questão bem legal de sisteminha aqui, ó. É um sistema um daqueles sistemas exponenciais, né? Ou logaritmo, tanto faz, né? Acaba misturando essas funções. O cara que estudou para IME, assim, ele resolveu 300 mil sisteminhas parecidos com esse, mas pode ser que ele não tenha encontrado nenhum com as características que aparecem aqui, né, que a gente usa para resolver esse problema. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho duas equações, tá? As duas envolvendo x e y, e eu quero descobrir quanto que vale x e quanto que vale y, né? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Dá uma olhada na primeira linha. Concorda que ela é a única linha que vai me gerar alguma condição de existência? Não é? Porque aqui embaixo, né, eu tenho um domínio real para trabalhar aqui com essas exponenciais. Aqui em cima não. Por quê? Porque aparece a raiz quadrada de x e y, né? E esse logaritmo aqui, ó, que eu tenho que condicionar a existência da fração x sobre y. Então é isso que eu vou fazer aqui de imediato. Ó. Vou trabalhar com a condição de existência, que vai ser o quê? Ó? Daqui eu vou ter x maior ou igual a zero. Daqui eu vou ter y maior ou igual a zero. Só que o x não pode ser zero, primeiro porque ele é denominador, né? E o y também não pode ser zero, senão eu vou ter um log de zero que não existe. Certo? Então, ó, o que tem que acontecer aqui para eu garantir logo que tudo aconteça, né? O x tem que ser maior que zero e o y tem que ser maior que zero. Tá? Sabendo que isso daqui acontece, eu consigo mexer na equação de cima, tá? E é por ela que eu vou começar mesmo, tá? Ó, eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e eu vou começar a trabalhar com ela aqui. Vê se eu não posso escrever isso, ó. Se o log desse cara na base 3 é igual a isso, é porque 3 elevado a raiz de x menos raiz de y é igual a y sobre x. Concorda com isso? Não é? 3 elevado a esse cara é igual a esse. Tá? Esse é o significado do log, né? É o expoente que eu boto no 3 para dar isso, né? É o expoente que eu boto no 3 para dar isso. Tá? Então, ó, se você usar aqui a propriedade de potenciação, ó, vê se você não pode escrever isso aqui, ó. 3 elevado a raiz de x sobre 3 elevado a raiz de y é igual a y sobre x, né? Passa o x para cá multiplicando, ó, e esse cara para lá. O que vai acontecer? Ó? Vê se você não pode falar isso aqui, ó. X vezes 3 elevado a raiz de x é igual a y vezes 3 elevado a raiz de y. Concorda com o que está escrito aqui? Não é aqui que eu consigo chegar? Beleza. Aí tá, né? O problema é esse, né? Se você quiser tentar isolar o x ou o y aqui, vai ficar um pouco complicado, né? Você não vai conseguir trabalhar com as duas equações de uma forma efetiva, né? E você vai ficar rodando aqui atrás do rabo e não vai conseguir resolver o problema, né? Agora, imagina esse cara aqui, ó. Imagina que eu tenho uma função f de x igual a x vezes 3 elevado à raiz de x. Tá? Eu vou falar o seguinte aqui, ó. F de x é igual a x vezes 3 elevado à raiz de x. Por que é interessante eu pensar nessa função aqui, ó? Que qual é o domínio dela? Qual é o domínio dela? O domínio dela é o quê? Real positivo, né? Real positivo. Tanto x quanto y, né, tem que ser positivos para eu garantir que isso aqui aconteça, logo o meu domínio é real positivo. Tá? E repara no seguinte aqui, né, que é aquela coisa, né, um exercício que você resolve uma vez na sua vida, às vezes você acaba usando ele para resolver outros problemas, né? Quantas e quantas e quantas questões do ITA, não do IME, né? Agora nessas provas mais recentes, né, que tem a parte objetiva, até no IME também, né? Mas eu tenho diversas questões objetivas que são questões teóricas de função, né? Que trabalha com se a função é estritamente crescente, então a composição dela com outra também é. Aí você analisa se é verdadeiro ou falso. Tudo aquilo, né, serve como embasamento para eu chegar, olhar essa função aqui e pensar assim, cara, concorda comigo que eu posso pensar nessa função aqui, ó?
g de x igual a 3 elevado a x, h de x igual a raiz de x, ó. Certo? Essa função aqui é uma função estritamente crescente. E essa função aqui, ela também é uma função estritamente crescente. Tá? Se eu estou trabalhando nesse domínio, x maior que zero, né? Essa função existe também. As duas são estritamente crescentes, então a composição também é estritamente crescente, né? Essa função aqui, ó, t de x igual a 3 elevado a raiz de x, também é o quê? Estritamente crescente. Ó. Essas funções são estritamente crescentes, então essa função aqui, ó, ela também é estritamente crescente. Certo? Agora, pensa comigo aqui, ó. Se x e y são maiores do que zero, né? Concorda que se eu pegar essa função, ó, t de x, e multiplicar ela por x, eu estou chegando exatamente na função f, não estou? Que é 3 elevado a raiz de x vezes x. Ó. Isso aqui é f de x. Ó. O que eu estou falando na verdade? Né? Eu estou falando que essa função f de x, ela é o quê? Estritamente crescente também. Né? Por quê? Porque o x é positivo, né? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho duas funções, ó, se o x1 é maior do que o x2, se o x1 é maior do que o x2, que é maior que zero, né? Porque todos têm que estar dentro do meu domínio. Concorda comigo que o f de x1, o f não, né? O f não. O t de x1 é maior do que o t de x2? Né? Por quê? Porque eu sei que a função t é uma função estritamente crescente. Né? Então, se eu aumento o x, eu aumento o valor, o retorno da função. Tá? Agora, se o x1 é maior do que o x2, né? Se eu usar as duas coisas ao mesmo tempo, né, e multiplicar aqui, ó, certo? Eu posso escrever que x1 vezes t de x1 é maior que o x2 vezes o t de x2, concorda? O que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que a função f, né? Eu estou provando isso aqui. Eu estou provando que a função f é uma função estritamente crescente, né? Então, ó, o que você pode falar? Ó? Se f é estritamente crescente, então f é injetiva. E era isso que eu queria chegar. Né? Era aqui que eu queria chegar. Porque se f é injetiva, né? Se f é injetiva, quando eu tenho isso aqui, ó, se o f de x é igual ao f de y, é porque o x tem que ser igual ao y. Né? Essa é a nossa definição de função injetiva. Certo? Se isso daqui acontece, ó, então o que eu posso falar? O x é igual ao y. Ó. O x é igual ao y. Então, daqui de cima, onde é que você chegou? Que x é igual a y. Certo? Agora você joga aqui embaixo. E você resolve. Tá? Agora você vai jogar aqui e vai resolver. Repara que 8 elevado a x é 2 ao cubo elevado a x, que é 2 elevado a 3x. Tá? Vou substituir aqui, ó, na segunda. E eu vou ficar com, ó, 8 elevado a x é 2 elevado a 3x, né? 2 ao cubo elevado a x, 2 elevado a 3x. Esse cara daqui, ó, é 2 ao quadrado vezes 2 elevado a x, que é 4 vezes 2 elevado a x. 4 elevado a y, o y é igual a x, né? Então esse cara é 4 elevado a x também. Só que vai ser 2 elevado ao quadrado elevado a x, que é 2 elevado a 2x. 5 vezes 2 elevado a 2x. Essa é a sua equação aí, ó. Aí virou brincadeira de criança, né? Resolver isso aí é mole. Aqui, ó. Posso mudar a variável? Eu nem preciso, né? Porque repara só, eu vou passar esse cara para cá, ó,
eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência, né? Vou fazer uma coisa de cada vez aqui. Certo? Coloca o 2 elevado a x em evidência, vê se não vai ficar assim. 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4. Soma 5 e produto 4, 1 e 4, né? Então eu já consigo fatorar esse cara aqui assim, né? 2 elevado a x vezes 2 elevado a x menos 1 vezes 2 elevado a x menos 4 igual a 0. Já está fatorado, né? Esse produto é igual a 0, então um dos três fatores tem que zerar, né? Ou esse cara é 0, ou esse cara é 0, ou esse cara é 0. Tá? 2 elevado a x é sempre diferente de 0, né? Então aqui não vai zerar nunca, né? As minhas raízes estão aqui, ó. Certo? Deixa eu terminar aqui logo. Não vou nem apagar, tá? Não vou nem apagar nada não, vou terminar aqui, ó. Vou terminar aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 1, então x é igual a 0. Ou 2 elevado a x é igual a 4, o x é igual a 2. Certo? Só que repara, a sua solução é um par ordenado, né? Então, ó, o seu conjunto solução é esse daqui, ó. Quando o x é igual a 0, quanto é que vale o y? Vale 0 também, né? E quando o x é igual a 2, o y é igual a 2. Ó. Então é o par 0, 0 e o par 2, 2. Essa aqui é a sua resposta. E a questão do IME está morta. É isso. 0, 0 e 2, 2 são as soluções desse sistema daqui. Beleza, gente? Essa foi a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar a notificação e até o próximo. Valeu!